E Moisés construiu um altar e o chamou de Jeová Nissi. O Senhor é minha bandeira. Êxodo 17, verso 15. A história de Israel prefigura nosso curso. Em sua conduta, podemos ver a nossa. E nos tratos de Deus com eles, podemos ver muito de seus tratos conosco. Eles brigaram com o Senhor em Refidim, e a próxima coisa que ouvimos é que Ameleque brigou com eles e saiu contra eles para a batalha. No entanto, o Senhor apareceu por eles e lhes deu a vitória. E então ordenou a Moisés que registrasse o evento, o que ele fez. E além disso, Moisés construiu um altar e chamou o nome dele Jeová Nissi, isto é, o Senhor é minha bandeira. Em Êxodo 17, nós vemos o conflito, Israel e Ameleque. Eles eram primos por natureza, mas havia uma inimizade mortal entre eles. Um foi a escolha de Deus, o outro era o inimigo de Deus. Todo crente agora está em guerra. Ele tem um conflito mortal com Satanás, o Deus deste mundo, o príncipe das potestades do ar. O desígnio de Satanás é mantê-lo afastado de Cristo, se possível, ou levá-lo a pecar contra Cristo, se ele não puder. Ele deve conquistar Satanás ou ser conquistado por ele. Assim também o mundo, que está em aliança com Satanás. Devemos vencer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, pois se não os vencermos, eles nos vencerão. Satanás é um inimigo terrível. O mundo não é menos, mas temos um inimigo que é mais perigoso, que é o pecado interior, as concupiscências da carne, a terrível depravação do coração. Satanás deve ser vencido, quer ele nos ataque como uma serpente astuta, um leão que ruge ou um grande dragão vermelho. O mundo deve ser superado, quer ele esteja nos bajulando ou sendo carrancudo. E o velho homem deve ser crucificado, a carne deve ser mortificada e a graça deve reinar dentro de nós. O conflito é mortal, mas é necessário. É muito doloroso, é prolongado a um grande cumprimento com frequência. E o resultado frequentemente parece ser muito duvidoso, mas só o vencedor é coroado. Somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E todos os eleitos certamente perseveram. Considere então a conquista. Moisés, o mediador no monte, orou e suplicou por Israel. Da mesma forma, Jesus é o nosso glorioso mediador, suplicando por nós no céu. As mãos de Moisés estavam pesadas e ele precisava de ajuda, mas as mãos de Jesus nunca se cansam. Sua intercessão nunca falha. Anime-se, pobre guerreiro de coração fraco, olhando para inimigos tão fortes, unidos e corajosos. Você pode ficar desanimado, mas olhe para cima. Jesus está observando o conflito. Jesus está simpatizando com você. Jesus está intercedendo por você e ele não pleiteará em vão. Sua intercessão é infalível. Josué liderou o exército contra os inimigos. Jesus, o capitão da nossa salvação, nos conduz. Ele primeiro lutou a batalha sozinho e obteve a vitória final. E agora ele nos leva para o campo e nos assegura a vitória antes de desferirmos um golpe. Temos apenas que seguir Jesus, manter os olhos em Jesus e nos deleitarmos em Jesus. Colocar implícita confiança em Jesus. E somos não apenas vencedores, mas mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Todo soldado que faz jus ao nome soldado lutou. Nós também devemos. Devemos lutar como se tudo dependesse de nossa força, coragem e habilidade. E ainda assim confiar em nosso glorioso líder, como se tudo dependesse apenas dele, porque só depende dele mesmo. Devemos colocar toda a armadura de Deus. Devemos lutar mão a mão, pé a pé com o inimigo. Devemos desembainhar a espada do Espírito e lutamos como por nossas vidas. E então a vitória é certa. O Senhor deu a vitória. Então ele conduz na batalha todos os eleitos. Moisés deve interceder, Josué deve liderar
Israel deve lutar e Deus dá a vitória. Assim, amados, Jesus deve interceder, Jesus deve liderar. Jesus é Moisés intercedendo e Josué liderando. E nós, por isso, devemos lutar. E Deus deu a vitória. Está consumado. E dará a vitória na prática diária de nossa vida. Por isso, disse o apóstolo, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para o memorial. O orgulhoso romano teria erguido um arco triunfal. O grego teria erguido um pilar. E até os ingleses teriam levantado uma coluna. Mas Moisés construiu um altar. Não um arco ou uma coluna para Josué, mas um altar para Jeová. Um altar para sacrifícios, bem como um memorial. Não devemos procurar expressar nossa gratidão de maneira mais barata. No altar, ele esculpe uma inscrição: Jeová Nissi, o Senhor é meu estandarte, minha bandeira. A presença de Deus em sua igreja atende a todos os propósitos de uma bandeira. Ele reúne os soldados, vai à frente deles, distingue-os, anima-os, os une. Se eles se dispersam, recorda-lhes o seu dever e a sua perspectiva, e é visto por cima deles. Com o Senhor Deus onipotente como nossa bandeira, devemos ser tímidos, medrosos ou covardes? Em vez disso, sejamos ousados, destemidos e determinados. Em nome do Senhor Todo-Poderoso, vamos contra todo inimigo e nos determinemos a vencer, pois a cada soldado ele disse: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amado, estamos em guerra com Amaleque, ou melhor, com Satanás, o mundo e o pecado. Se assim for, vamos buscar força e coragem do Senhor. Nossos inimigos são fortes. Olhemos para o nosso capitão e mantenhamos-nos perto de nosso estandarte. O Deus Altíssimo é nossa bandeira. Vamos aderir a Ele como nosso comandante e seguir onde e como Ele lidera. Mesmo nos campos da morte, encontraremos vida. Confiemos corajosamente nele, cuja promessa é: eu te fortalecerei, certamente te ajudarei. Vamos reconhecê-lo como o autor de todo o nosso sucesso, cantando com o salmista: não a nós, ó Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua verdade. Olhemos para ele, para a recompensa da recompensa. Ele prometeu a coroa da vida, ele dará a coroa da justiça, ele recompensará todo vencedor. Ele sozinho conquistou a coroa e ele nos coroa por graça soberana. Mas se você está em aliança com Satanás, em paz com o pecado e em casa no mundo, então você é um amalequita e não um israelita. Então Satanás o levará cativo à sua vontade. A vontade dele será a tua em teu coração e você nem saberá. O pecado terá domínio sobre você e o mundo o afastará de Cristo. Então você será condenado por traição contra Deus, o Rei eterno, imortal, invisível. Então você será acusado de inimizade contra o Senhor Jesus Cristo. Então você será condenado a sofrer aquela terrível condenação. Mas traga aqui esses inimigos meus que não queriam que eu os governassem e os lancem no lago de fogo. Ó, que eu seja encontrado um fiel soldado da cruz e lute pela honra do meu Senhor enquanto a vida durar. Deus é nossa bandeira, todo dia e em todo lugar. Estamos levantando isso bem alto e sem timidez. Levantando bem alto em casa, na rua, no trabalho, na universidade. Se é assim, então podemos dizer: nosso Deus é Jeová Nissi.